Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e superintendentes da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, aonde você estiver, em qualquer lugar deste imenso Brasil, em todas as igrejas onde estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos estudando, fazendo esse tratado de eclesiologia, estudando tudo sobre a Igreja do Senhor, né? São lições maravilhosas e nós vamos ao resumo da nossa sexta lição, que estaremos estudando nesse domingo próximo, uma lição muito abençoadora, que com certeza vai nos enriquecer ainda mais. A lição de número 6, ela traz como título a Igreja, Organismo e Organização. Veja bem, Igreja, Organismo e Organização. Os objetivos da lição, eles estão colocados aqui da seguinte forma. Objetivo da lição: aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, certo? Como organismo ordenado. Número 2, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E número 3, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja, a nossa grandiosa Assembleia de Deus. Essa igreja gigantesca, que nasceu pelos idos de 1911, em Belém do Pará, com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois missionários suecos, que, movidos por uma visão divina e por um amor extraordinário por almas, vieram ao Brasil, começando o seu trabalho missionário por aqui, pela nossa grande Amazônia. E essa Assembleia de Deus, outrora pequenina, ela se agiganta nesse país continental que é o Brasil, e hoje nós somos o maior rebanho pentecostal desse grande Brasil, deste grande país que nós amamos. E é sobre essa igreja que nós vamos também fazer uma análise da sua forma de condução, o governo e a maneira como ela se conduz como igreja organizada também. Ok? Então vamos em frente. O textual está em Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A lição hoje, ela vai nos trazer muitas coisas boas para a nossa formação cristã. A introdução traz as palavras-chave, né? Para nós entendermos essa lição, existem 2 palavras-chave aqui: a palavra organização e a palavra organismo. Tudo que nós vamos estudar sobre a igreja nessa lição circulará em torno dessas 2 palavras: organização e organismo, ok? E existe, irmãos, para o início de aula, quando você dirigir as primeiras palavras à sua classe, à sua igreja, a quem você vai ministrar a palavra, é de suma importância que você comece a sua exposição fazendo uma análise
sobre esses dois extremos que o nosso comentarista traz para nós, sobre essa questão da igreja organização, igreja organismo, né? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visual. Esse é o primeiro extremo. Nós vamos entender no decorrer da lição que há muitas pessoas que comungam desse tipo de teologia, dessa linha de pensamento, né? De considerar a igreja apenas uma instituição espiritual, né? Uma instituição que é o corpo místico de Cristo, e ela na verdade verdade? Mas eles focam a igreja apenas nesse sentido espiritual e fazendo oposição a qualquer tipo de organização dessa igreja para o cumprimento do seu papel missionário e testemunhando do Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro extremo. O segundo é a visão de uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, ou seja, um outro extremo, né? Fazer da igreja uma pura instituição com tudo que é tipo de organização, de rito e de tradição e de tudo mais, engessando essa igreja e impedindo que ela cumpra o seu papel maior, que é o que nós aprendemos nas lições anteriores, entre outras coisas, ser propagandista do reino de Deus aqui na terra. Aprendemos na outra lição que a igreja ela não é toda a expressão do reino de Deus. Ela é uma partícula desse reino, mas ela exerce uma função extraordinária em relação a esse reino. A missão evangelizadora, o cumprimento do seu papel social, da filantropia, da comunhão em diversos aspectos. E aqui nós vamos aprender que para que isso seja possível, ela tem que ter uma certa organização, né? Agora, ela não precisa se transformar num sistema religioso rígido que lhe impeça de cumprir o seu papel. Então, são dois extremos. Os extremos por parte daqueles que só vê a igreja como algo espiritual, que não necessita de nenhuma organização humana, e outros que querem transformar a igreja apenas numa instituição humana, uma espécie de uma empresa, entendeu? Perdendo a sua visão e impedindo que ela exerça o seu papel missionário. Então você pode começar a lição tocando nesses dois aspectos aí. É um bom começo para o que vem para frente. O tópico número 1 da lição fala sobre a estrutura da igreja cristã. E o primeiro item vem a igreja como um organismo vivo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a grande doutrina, dentro da eclesiologia, de que a igreja de Cristo, ela é, acima de tudo, um organismo vivo. Ela é o corpo místico de Jesus, aonde ele aparece como cabeça, e todos aqueles que integram o reino de Deus e aceitam a mensagem da salvação, tornam-se o quê? Membros desse corpo. Quando você passa pelo processo da adoção, que você é recebido na família de Deus, você ouviu a pregação da palavra, você foi alcançado pela graça salvadora, você abriu o coração, então você se tornou um filho, você se tornou um integrante do reino de Deus, e por esse processo de adoção, você é recebido nessa grande família espiritual. Você torna-se membro deste místico corpo de Jesus de Nazaré, aonde ele aparece como cabeça e nós, os seus membros em particular. E isso é um organismo vivo, formado por gente viva, que se move. E nessa condição, nós vamos desempenhar
o nosso papel como igreja, aonde cada um desses membros cumpre um ministério, uma função, um trabalho. Você vai ver isso de maneira exaustiva no Novo Testamento, nos evangelhos e também nas cartas apostólicas, sejam as paulinas, sejam as gerais. Você vai encontrar um farto material sobre a igreja nesse aspecto, formada por gente de carne e osso, mas pessoas que foram alcançados pela graça da salvação, por esse favor divino, e que uma vez integrados formam uma grande família, um grande corpo. E é sobre esse corpo que nós olhamos, é sobre esse corpo que nós falamos nessa lição, esse organismo místico, vivo, muito abençoador. Então esse é o primeiro aspecto da igreja, né? Os membros não existem independente dos outros. Quando você integra o reino de Deus, você integra uma engrenagem, onde você tem um papel. E você vai ver o apóstolo Paulo falando, por exemplo, de cabeça, de olho, de mão, de pé. Quer dizer, usando uma linguagem humana, do corpo humano e suas funções orgânicas, para se referir ao trabalho dessa igreja, que é um organismo vivo e espiritual. Então não existe essa questão de você ser deslocado, né, desassociado do corpo. Você vai encontrar em outras partes, por exemplo, em João, quando Jesus fala lá em João 15, né, eu sou a videira, vós os ramos, né? Toda vara em mim que não dá fruto. E ele faz uma série de colocações ali, mas o sentido é o mesmo. É de uma árvore, onde um galho, um ramo, ele não tem vida em si mesmo. Ele não subsiste fora dessa estrutura da árvore que é Cristo. Fazendo uma analogia aqui com a igreja, é o mesmo sentido. Ele é o cabeça e nós somos o que? O corpo de Cristo. Membros em particular. E não tem como você viver de maneira independente dos outros. Quando Jesus estabeleceu a igreja, ele estabeleceu nesse sentido, de que os que se agregam a ela formem essa grande família e de maneira conjunta, interligada, possa cumprir o seu papel. Isso é muito maravilhoso. Seguindo em frente, nós vamos ao segundo tópico, o segundo item, traz assim, a igreja como organização. A igreja como organização. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui como exemplo a igreja primitiva. A gente usa esse termo, igreja primitiva, para se referir aos primeiros cristãos que surgem no cenário, né, após a ascensão de Cristo. Quando Jesus ele é assunto aos céus, ele já deixa ali uma base. Muitos irmãos que haviam crido na sua mensagem messiânica, esses irmãos, eles começam a trabalhar e cumprir o papel de igreja, alcançando outras vidas. E essas outras vidas alcançadas vão se integrando e formando o quê? Aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, os primórdios do cristianismo, da igreja do Senhor, né? E aqui vem, olha, liderança centralizada dos apóstolos. Havia uma liderança centralizada, os apóstolos que conduziam isso. Os apóstolos, eles cuidavam da parte administrativa, daquela organização preliminar da igreja, mas já existia. E eles também instruíam e instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio. Olha, o primeiro concílio da igreja foi o concílio de Jerusalém. E quando você fala concílio de Jerusalém, aquela primeira reunião de liderança apostólica ali, né, com Pedro, João, os demais. Então você olha para aquele concílio ali, onde se decidiu algumas coisas,
questão dos gentios, aonde Paulo também comparece, uma série uma pauta enorme de situações que foram tratadas no primeiro concílio de Jerusalém, e você observa o que ali? O retrato de uma igreja que já nasce pautada nesse pilar, que é o que? A sua organização, né? A sua organização, aonde tem gente, aonde tem várias cabeças, aonde tem várias questões, né? O conselho é muito importante. Então essa organização, ela se faz necessária para que a igreja caminhe cumprindo o seu papel. Então, na nova igreja apostólica, dos primeiros dias após a ascensão de Cristo, você já visualiza essa organização. É isso que o comentarista quer passar para nós aqui. A igreja deve ser organizada, não institucionalizada ao extremo. O item 3 traz organismo e organização. Na verdade, o item 3 ele está interligado ao item 2, né? É um complemento, né? É um complemento aqui. Não há organismo sem organização, entendeu? E oposição à organização da igreja. E aqui eu quero trazer um comentário que eu julgo ser de suma importância para enriquecer essa exposição que você e eu vamos fazer no próximo domingo, diante da classe da igreja. Eu comecei falando a lição sobre aqueles dois extremos. O extremo daqueles que querem ver a igreja apenas como um organismo espiritual, invisível até, e aqueles que querem engessar a igreja. Esses dois extremos devem ser evitados. A igreja tem que ser exatamente o que ela é, um organismo vivo, mas ela também deve estar atrelada a um pouco de organização humana. Ela é formada de gente de carne e osso, e ela vive num mundo, entendeu? Que é habitado por gente de carne e osso. Ela precisa se inserir no meio das relações humanas, no meio do mundo dos homens, diante dos seus desafios e necessidades. E aí ela precisa se adequar com um pouco de organização para poder alcançar os seus objetivos. Isso é mais do que lógico, né? Então, esses dois extremos nos apontam para cá, né? Nos apontam para cá, para esse item 13. Eu quero aqui enriquecer essa questão, e você pode utilizar isso na sua exposição, né? Sobre um movimento que está ganhando corpo já há bastante tempo aqui no Brasil, talvez mundo afora, não só aqui, mas vamos falar aqui do nosso quintal, né? O movimento dos desigrejados. Eles também são chamados evangélicos nominais. São terminologias. E o que são os desigrejados, para você que nunca ouviu falar nisso? Formado por um grupo de pessoas que resolveram abandonar, entendeu? As instituições religiosas, as organizações. Você está entendendo? A pessoa congregava numa igreja, e essa questão dos desigrejados, ela é algo que está fortemente ligado à igreja evangélica, à igreja protestante, no Brasil e mundo afora. Ela é uma coisa bem nossa, é um problema bem do mundo evangélico, tá? Então essas pessoas congregavam numa igreja, saíram dali, foram para outra, saíram daquela, foram para ali, e essa fé nômade, né? E aí, em determinado momento, por motivos diversos, essas pessoas elas ficam desencorajadas, elas se decepcionam, não é? Passam a ter a visão de que elas não precisam
da igreja, elas não precisam de pastores, elas não precisam de doutrina, elas não precisam de aconselhamento, elas não precisam de exortações, elas não precisam estar reunidas para oração, elas não precisam estar reunidas para estudar a palavra de Deus na escola dominical, elas passam a ter uma vida, uma jornada cristã independente. Não significa dizer que houve um abandono da fé. Eles afirmam que continuam crendo em Deus, continuam servindo a Deus, continuam. Mas eles decidiram não mais estar em comunhão com os irmãos da mesma fé, com a igreja, participando dos seus desafios de todas as formas e integrando essa igreja nas suas ações missionárias, espirituais, sociais e por aí vai. Passaram a ser cristãos independentes e caminham conforme os seus próprios ditames. Você está entendendo? Esses são os desigrejados. E olha, é um grupo grande. Você tem uma ideia? O IBGE, que é o nosso instituto que faz aí o censo, em 2010, o censo do IBGE apontou que já existia no Brasil um exército, um rebanho de 4 milhões de pessoas integrantes desse movimento dos desigrejados. Pessoas que disseram exercer a fé, entendeu? Mas desvinculado de qualquer tipo de organização denominacional. É isso aí. Os desigrejados. Você está entendendo? E esse é um dado alarmante. Tem um detalhe: esse grupo vem crescendo. Aí pela internet não é difícil você encontrar pastores, entre aspas, não é? Que são incentivadores desse tipo aí de comportamento. Até porque também tiveram problemas aí, alguns até de caráter moral, né? E aí eles encabeçam esse movimento, essas pregações de que a igreja instituição, a igreja organizada, ela não é necessária, ela não faz falta, ela não tem papel nenhum, e vão para esse extremo aí. Mas será se é assim mesmo? É preciso uma análise, não é? Agora é claro que essas pessoas, elas abandonam a igreja organizada por vários motivos, que vai desde assédio, desventura, um tipo de agressão por parte de lideranças. A gente sabe que essas coisas existem, não só na igreja protestante, mas em outras também. Não é? Isso existe. Então as pessoas, elas se chocam com isso. Tem pessoas que abandonam a igreja porque vê a igreja apenas como uma instituição que faz cobranças e quase que não oferece nada na cabeça delas, entendeu? Então elas resolvem abandonar. Outros também abandonam a igreja porque acham que, como cristão, não deve contribuir com a igreja. Aí chegam numa congregação que tem a questão de dízimo, oferta, né? Essas práticas que são comuns no nosso meio, que mantêm o reino, a obra, as estruturas. Essas pessoas se manifestam contra isso, né? Elas não querem ter compromisso nenhum financeiro em ajudar em nada, e algumas dizem, não, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para os pobres, para aqueles que precisam de cesta básica. Na verdade, não faz nada disso, é só uma conversa, uma forma de justificação para a sua decisão. E esse pelotão vem crescendo. E isso, inclusive, é um alerta para nós, pastores, lideranças, para a gente fazer uma análise como é que nós estamos conduzindo a igreja. Né? Se o sistema que nós estamos inseridos não está engessando demais a igreja. Né? Que isso é uma causa que leva a essa evasão de pessoas também. E existem outros motivos que
não vamos ocupar o tempo aqui apenas com isso, né? Então, essas pessoas, por que elas abandonam, além desses motivos já? Também por questões litúrgicas, usos e costumes, entendeu? Dificilmente essas pessoas que se dividem, porque tem outro detalhe, né? Além do grupo dos desigrejados, existem aqueles dissidentes, né? A dissidência é uma das causas dos desigrejados. O que é uma dissidência? Está aqui numa igreja, o trabalho está funcionando, crescendo, de repente aparece aí um líder, aí, uma pessoa qualquer, né? E ele, insatisfeito com alguma coisa, ele sai dali com um grupo e já formaliza um outro grupo religioso ali, dá um outro nome e vai. E daí depois daquele grupo já sai um outro, são os dissidentes. E isso tudo também contribui para que certas pessoas, em determinado momento, elas venham a entender que é melhor elas se afastarem, porque elas não estão se encontrando, estava ali, veio para cá, foi para ali, já foi para acolá, aí não quer mais voltar para a origem, onde estava, talvez com vergonha, ou por outros motivos, e aí isso vai engrossando o pelotão dos desigrejados. Dificilmente um grupo dissidente sai por questões teológicas. Acontece, mas é muito difícil. É mais por questões litúrgicas, a forma de condução das coisas, e por questões de usos e costumes, a certas culturas que existem ali, que aquele grupo não aceita e quer fazer diferente, e por aí vai. Mas o grupo dos desigrejados vai crescendo. Mas tem uma exortação bíblica. Em Hebreus 10, 25, por exemplo, o escritor aos Hebreus, ele dá uma exortação. Não abandoneis a vossa congregação, não deixeis de vos reunir, de congregar. Então, se o apóstolo, escritor aos Hebreus, ele traz essa orientação, não abandoneis a vossa congregação, não deixeis de vos reunir, como é o costume de alguns, que são desigrejados, não é? Se ele deu essa exortação é porque fica claro que a comunhão com a comunidade cristã, a presença na comunidade cristã, o envolvimento na comunidade cristã, o frutificar na comunidade cristã, o se reunir para louvar, adorar a Deus e estar em família é importante. E é muito importante. Se não fosse, o autor aos Hebreus não trazia essa exortação. Como voltando lá no início, né? Os apóstolos estavam ali. Os primeiros cristãos, eles permaneciam aonde? No partir do pão, nas orações. E essas orações, elas eram o quê? Individuais? Não, elas eram coletivas, né? A doutrina dos apóstolos, a exposição da palavra apostólica, que eles aprenderam com o próprio Cristo no colégio apostólico, era feito de que maneira? Individual? Não, era feito de maneira coletiva. Então, a gente não vai dizer aqui, né, que uma pessoa ela vai perder a salvação porque ela não está participando ativamente de uma instituição de igreja organizada. Também não vamos entrar nesse extremo, porque aí a gente já vai pecar, né, e dizer o que a Bíblia não ensina. Tem uns líderes religiosos que, olha, não existe salvação fora da igreja tal, da igreja A, da igreja B, você tem que voltar para cá, entendeu? Agora a instituição religiosa passou a ser detentora do direito da salvação. Não é mais Jesus que dá a salvação, são elas. Isso é um outro extremo, pior do que os dois que aqui já foram mencionados. Não vai se dizer, você não pode, ninguém tem essa autoridade para dizer que uma pessoa se afastou da comunidade, da igreja organizada, ela já está pecando, ela já está se tornando deixou de ser filho de Deus, consequentemente perdeu a salvação. Não é assim também. Mas vamos aqui, convenhamos nós, que é muito difícil. Eu sou pastor há muitos anos.
Eu comecei a dirigir igreja aos 18 anos de idade. E me tornei pastor depois, e já se vão aí 40 anos de exercício pastoral, ministerial. Eu não conheço, assim, pessoas que abandonaram o convívio da comunidade cristã e tomaram esse rumo dos desigrejados e apresentam uma vida espiritual, uma vida cristã, um testemunho cristão aceitável, equilibrado. Eu não conheço. Não estou dizendo aqui que não existe e que essas pessoas não existem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu particularmente não conheço. Eu não sei se você conhece. Alguém que abandonou o convívio da família espiritual e isso não fez diferença nenhuma na sua qualidade de vida espiritual. Se você conhece, pode deixar nos comentários aí, porque nós aqui não somos donos absolutos de verdades absolutas. Nós estamos falando de uma exposição e passando também experiências, né? Mas você tem liberdade de comentar, e se você entende isso de maneira diferente para o nosso aprimoramento. Mas a nossa, pelo menos a minha experiência, é nesse sentido. Eu desconheço. Eu não conheço essas pessoas, né? Geralmente, a gente observa que uma pessoa que abandona a comunhão, a presença, o envolvimento na obra, geralmente ela decai em qualidade de vida espiritual. Geralmente isso acontece. Mas vamos em frente. Siga a palavra de Deus. Não abandone a sua congregação. O tópico de número 2 traz o seguinte: a igreja, um organismo vivo e organizado. Também este tópico 2 é um desdobramento do tópico 1. Está tudo interligado. Mas aqui o pastor José Gonçalves, nosso grande comentarista, ele expõe algumas coisas a mais, né? Igreja como organismo vivo, organizado, no seu sentido, no seu aspecto local. A igreja do Novo Testamento era organizada em congregações locais. Tinha várias congregações locais interligadas. Igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Éfeso e outras também. Essas igrejas eram igrejas locais. Então, isso aponta para algum tipo de organização. Ela se reunia e orava junto, como eu já falei no item anterior. Essas coisas eram coletivas, conjuntas, não isoladas. E tratava de demandas sociais, que nós já estudamos em outra lição. A questão do papel social da igreja. Essas igrejas locais aqui mencionadas e outras, elas desempenhavam esse ministério de ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, arrecadando mantimento, arrecadando ofertas, para poder cumprir com esse papel fraternal, filantrópico, né? Essa koinonia, a comunhão espiritual que tinha desdobramento no olhar do próximo, em suas necessidades materiais. Ela cumpria isso de maneira organizada. Então, tinha organização. O item 2 diz assim, olha, essa organização no seu aspecto litúrgico e ritual. E o que é a liturgia? É a forma como você dirige um culto ao Senhor. Está entendendo? E aqui vai uma análise, uma reflexão, né? A nossa Assembleia de Deus é uma igreja gigantesca, como já disse no início do comentário. Assembleia de Deus aí, eu não tenho os últimos dados, mas ela representa aí mais de 20 milhões de fiéis, é a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo, né? Mas a nossa Assembleia de Deus, ela não tem assim uma liturgia, vamos dizer assim, que a gente possa chamar de unificada. Quem viaja ao Brasil sabe disso, né? As nossas igrejas, elas são bem parecidas, liturgicamente falando, mas não existe essa questão de dizer que elas são
bem assim unificadas nessa questão. Em alguns aspectos sim, mas nem todos, né? A Igreja Católica, por exemplo, liturgicamente falando, ela é muito mais organizada do que nós, do que qualquer igreja protestante, principalmente as pentecostais. As neopentecostais nem se fala, né? Então, lá a Igreja Católica Romana, eles são bem organizados e unificados nesse sentido, dessa liturgia, entendeu? Não existe muita diferença de como é que é feita uma missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, para a Igreja do Perpétuo Socorro, para a Basílica de Nazaré, para a Igreja lá de Aparecida. Se você participar desses eventos, você vai ver quase que uma unidade na forma como o bispo, como o padre conduz os trabalhos religiosos. Já a Assembleia de Deus e todas as demais igrejas evangélicas, pentecostais ou não, elas não têm essa... Mesmo as igrejas mais históricas, as tidas como reformadas, entendeu? Numa igreja para outra você nota alguma diferença na liturgia, né? Alguma diferença na forma de apresentar esse culto aí. Fica essa observação, tá? E o ritual, que são vários, né? O batismo em águas, por exemplo. A igreja primitiva batizava os crentes nas águas. Então, isso já aponta também para uma série, entendeu? A pessoa que faz parte do grupo do desigrejado, ele vai batizar onde? Ele mesmo vai se batizar? É uma coisa curiosa, né? Então a igreja lá, ela já batizava, reunia os irmãos para batizar, o que nós fazemos hoje. A Assembleia de Deus e outras igrejas, né? No Igarapé, na praia, no rio, no tanque batismal, aonde tem água. A gente reúne as pessoas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aponta para uma organização. Aí você recebe um cartão de membro, né? E tal, vai participar das programações. Isso faz parte da igreja, que é viva, mas que é organizada. Ok? E a condição espiritual de membros do corpo místico e Cristo não anula a necessidade da igreja estar organizada para propagar o Evangelho, fazendo aqui o fechamento desse tópico, né? A igreja, ela não deixa de ser um organismo vivo espiritual, ela não deixa de ser o corpo místico de Jesus, de Cristo, quando ela se organiza, humanamente falando, para cumprir o seu papel. Uma coisa não anula a outra, mas tem que ter equilíbrio, para que nós venhamos a evitar os extremos, para que as coisas humanas, as organizações, né, não venham suplantar a imagem e a identidade da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Esse é apenas o alerta que fica, tá certo? Então, caminhando já para o final deste resumo, o terceiro tópico. O terceiro tópico traz o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Isso aqui não é uma questão assim doutrinária, mas uma questão mais informativa, que é importante, principalmente para obreiros, né, líderes, e os crentes de uma maneira geral. É bom conhecer um pouco disso, né? É muito importante. Então aqui o nosso comentarista, ele traz os diversos tipos de governo eclesiástico que tem nas igrejas cristãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O primeiro estilo de governo é o governo episcopal. Defende que Cristo confiou à igreja a oficiais chamados bispos. Surgiram os oficiais chamados bispos, depois começou a nascer a questão da primazia de um bispo sobre os demais, foi daí que nasceu o papado, né?
O Papa na Igreja Católica, por exemplo, o Papa Francisco, o atual pontífice, ele é chamado, além de Papa, líder de todo o rebanho do catolicismo no mundo inteiro, ele é chamado também o Bispo de Roma. Então, essa questão do sistema episcopal tem relação com isso aí. É um bispo que tem governo sobre os demais, né? O modelo episcopal, como já dito, né, ele é adotado pelo catolicismo e por algumas denominações, entendeu? Protestantes. O movimento da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, ela tem uma relação com um episcopal. Ele tem um bispo, né? E ele tem primazia sobre os demais e governa a igreja dessa forma. É isso que é um sistema episcopal de governo. Tá? O segundo tipo de governo é o presbiteral. Elege presbíteros para um conselho, e esse conselho tem o poder de conduzir a igreja local, né? O modelo presbiteral ele é adotado pelas igrejas reformadas, principalmente a igreja presbiteriana, o nome já está dizendo, né? A igreja presbiteriana do Brasil é uma grande igreja, né? Faz um trabalho muito lindo, os nossos irmãos presbiterianos, e eles são o sistema de governo eclesiástico na igreja presbiteriana é presbiteral, né? Por quê? Porque ali existe o quê? A igreja local, ela escolhe os presbíteros. É uma espécie de sacerdote. E esses presbíteros, eles formam um conselho. E esse conselho é que governa a igreja presbiteriana. Existem os pastores, mas esses pastores, eles devem satisfações a esse conselho. É isso que acontece nas igrejas que adotam esse sistema presbiteral. É o caso da igreja presbiteriana, tá certo? Lá na frente a gente comenta a questão do presbítero assembleiano. O outro tipo de sistema de governo eclesiástico é o congregacional. O pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. A igreja é autônoma. Esse estilo congregacional, ele é muito praticado pelas igrejas batistas. Tá entendendo? O pastor, que aí é o líder, ele é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. E cada igreja é autônoma. Tá entendendo? Então, esse é o sistema congregacional, sem interferências externas. Mais ou menos isso aí. Tá bom? Isso é apenas uma pincelada, né? Não é para exaurir o assunto. E o quarto tipo de sistema de governo eclesiástico é o governo... sim, nós falamos recapitulando aqui, nós falamos do sistema episcopal, do sistema presbiteral e do sistema congregacional. E aí, como nós somos a Assembleia de Deus, o nosso comentarista aqui, ele entendeu de trazer aqui uma consideração, e é importante, porque nós somos assembleianos, né, sobre qual é o sistema de governo eclesiástico que prevalece na Assembleia de Deus, nas nossas igrejas Brasil, mundo afora. Vamos falar aqui do Brasil. Qual é o sistema de governo? É o episcopal? É o presbiteral? É o congregacional? Isso é muito importante. Então, qual é esse sistema? Então, vamos aqui, olha. A Assembleia de Deus americana, do outro lado, não é? Ela está mais para o modelo presbiteral. As igrejas Assembleia de Deus americanas, elas se aproximam mais do modo de condução da igreja presbiteriana aqui no Brasil. É bem próximo. Já a Assembleia de Deus brasileira, ela tem um modelo híbrido, misto. Ela não é episcopal
apenas. Ela não é presbiteral somente e não é apenas congregacional, ela tem um sistema híbrido. Ela é congregacional, de alguma forma, por uma influência batista, né? Para quem conhece a história da Assembleia de Deus no Brasil, sabe que a Assembleia de Deus brasileira, ela nasceu dentro da Igreja Batista, aqui em Belém do Pará. A gente conhece bem essa história, que foi aqui na nossa terra que isso começou. Aqui em Belém do Pará, onde eu estou, existe uma praça chamada Praça da República. E se você vier a Belém do Pará, você vai na Praça da República, você vai ver lá um memorial aos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing. Tem um banco lá que eles sentaram, né? Tem uma placa lá que a prefeitura colocou, uma homenagem ao povo assembleiano, não só de Belém, mas como do Brasil inteiro. Se você é assembleiano, sinta-se homenageado. Então tá lá, entendeu? Tá lá. E quando você olha desse banco para o outro lado da Praça da República, você vê o quê? A Igreja Batista, entendeu? Foi ali, porque os missionários, quando eles chegaram em Belém do Pará, em 1910, né, eles foram recepcionados por irmãos batistas, né? Eles se hospedaram ali no porão da igreja e eles trouxeram a mensagem do batismo com o Espírito Santo nessa forma de revestimento de poder. Então, os irmãos batistas, eles estavam acostumados com a doutrina do Espírito Santo, né? Com o batismo com o Espírito Santo, que quando o crente aceita Jesus, quando ele crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Isso é verdade. Mas os missionários, eles trouxeram essa mensagem desse revestimento de poder, do falar em línguas, da liberdade para o exercício dos dons espirituais. E em virtude disso, se causou incômodo. E eles tiveram que sair da Igreja Batista. Não é que os irmãos batistas expulsaram, não. Eles tiveram que sair e um grupo de irmãos, aí, uns 18, né, que se identificaram com essa doutrina do revestimento de poder, eles saíram, né, e o primeiro nome da nossa igreja nem foi Assembleia de Deus. Movimento da Fé Apostólica, uma alusão à questão do dia de Pentecostes, esse revestimento de poder. E a Assembleia de Deus nasceu aí, e ela se agigantou, daqui saiu para o resto do país e para o resto do mundo. E a Igreja Batista também se agigantou. A Igreja Batista aqui na Praça da República é uma abençoadíssima igreja, formada por crentes abençoados, né? É muito maravilhoso. Mas a Assembleia de Deus começou assim. Então, por essa ligação, a igreja, a Assembleia de Deus, ela terminou copiando esse sistema congregacional. Mas isso foi perdendo um pouco no decorrer do tempo, né? Depois da organização das convenções gerais, né? A Assembleia de Deus também ela passou a adotar o sistema episcopal. Os pastores, né, que nós entendemos que os pastores é a mesma coisa dos bispos mencionados no livro, no Novo Testamento, tá certo? Então, os bispos presidem sobre outros por meio de convenções e ministérios. A Assembleia de Deus tem muito isso. Convenção Geral das Assembleias de Deus, Convenção Estadual da Assembleia de Deus em Alagoas, em Manaus, no Pará, em São Paulo e por aí vai, Minas Gerais, aí no seu estado deve ter uma convenção. Então, isso aí aponta para o modelo episcopal. Por quê? Porque os pastores, que são os bispos, eles terminam exercendo funções centralizadas de liderança sobre outros bispos, sobre outras igrejas. Então é por isso que o sistema é misto, híbrido, congregacional, episcopal. A Assembleia de Deus consagra presbítero também. Só que o presbítero, é exatamente isso aqui que eu queria colocar para
o fechamento dessa lição, porque isso não é entendido por muitas pessoas, né? Por exemplo, nós temos presbíteros na Assembleia de Deus. Tudo que é Assembleia de Deus tem presbítero. É muito difícil uma que não tenha. Mas o nosso sistema de governo eclesiástico não é presbiteral, né? O presbítero na igreja presbiteriana, ele tem uma função bem diferente. Eles são escolhidos pela igreja local e formam um conselho que governa a igreja. Na Assembleia de Deus, os presbíteros não governam a igreja. Via de regra, não. Porque o presbítero na Assembleia de Deus, ele é tido como um cargo auxiliar. Os primeiros missionários, os primeiros pastores brasileiros, quando começaram a consagrar presbítero, foi nesse sentido. O presbítero que é um obreiro auxiliar, que auxilia o pastor. Em alguns estados brasileiros, o presbítero pode dirigir uma congregação. Eu, por exemplo, tive a honra de ser presbítero. Eu fui consagrado diretamente a presbítero. Não tive a honra de ser diácono. Com o título, não, mas eu não fui diácono consagrado. Eu fui consagrado diretamente a presbítero. E eu fui presbítero na Assembleia de Deus, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E como presbítero, eu cheguei a dirigir congregação. E lá os presbíteros dirigem congregação e em outros lugares também. Mas eles não são pastores de igreja local. Eu não sei se existe alguma igreja Assembleia de Deus no Brasil afora aí, que onde um presbítero, ele é pastor da igreja local, de forma independente. Eu não conheço. Se você conhece, coloque aí nos comentários. Eu gostaria de aprender isso aí. Me surgiu essa curiosidade, porque eu não conheço todas as Assembleias de Deus no Brasil. Se na sua cidade existe um presbítero, não, ele é presbítero, mas ele exerce a função pastoral numa igreja local autônoma, é isso que eu gostaria de saber. Via de regra, isso não acontece na Assembleia de Deus. Os presbíteros são auxiliares. Por quê? Porque dentro da Assembleia de Deus se criou uma hierarquia. Uma hierarquia que começa assim, ó. Diácono, entendeu? Presbítero. Aí depois que vem a consagração a ministro do Evangelho. Na maioria das Assembleias de Deus, o presbítero ele não é considerado ministro do Evangelho. Tanto que não é que ele é chamado de presbítero e ministro do Evangelho. Quando as convenções elas consagram ministro, evangelista e pastor. O presbítero não, ele é um cargo auxiliar, que antecede essa ordenação pastoral, vamos dizer assim. Então se criou essa hierarquia. Mas todos são homens de Deus, abençoados. Tem presbíteros aí, entendeu? Que fazem um trabalho pastoral espetacular, sensacional. Mas na Assembleia de Deus existem essas diferenças. Esta é a 6ª lição da nossa CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, essa revista abençoadíssima e circula no Brasil todo. Eu amo a escola dominical e eu sei que você ama também, e essa lição veio para nos enriquecer uma outra vez. Se essa ministração fez sentido para você, você gostou dessa palavra, faça uma gentileza para a gente. Não termine o vídeo sem deixar aquele like abençoado que ajuda o nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Toda semana a gente tem vídeo de comentário dessa lição e também outros temas teológicos. A partir dessa semana, nós vamos começar a publicar aí um vídeo, Teologia em Poucas Palavras. Várias partes da teologia, ensinamentos maravilhosos que vão acrescentar os seus conhecimentos. Deixa aí o seu like, como eu já disse, se inscreva no canal, acione o sininho aí para receber as notificações, todas as vezes que colocar um vídeo você vai receber, e que o Senhor te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos dele. No domingo o Espírito Santo te tome
e você ministre para essa Assembleia de Deus aí, aonde você está, nesse Brasil continental, e o Senhor vai te usar de maneira poderosa. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de poder ter compartilhado esses ensinamentos, esse resumo dessa grandiosa lição. Que o teu Espírito seja conosco, sobre nós, para nos abençoar, abençoar os pastores, superintendentes, coordenadores e alunos da nossa escola dominical. Que assim seja em todo o Brasil, para a glória do teu nome, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe aonde você estiver. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, a Estrada Nova, em Belém do Pará.